Queria agradecer a presença de todos, não quero mais me delongar. Vou apresentar um pequeno introito para depois então a gente apresentar a sequência da nossa aula. Depois de 3 anos de árduas conquistas, quando o Messias parecia alcançar a glória, vieram o revés, a perseguição e a dor. Em menos de uma semana, de domingo a sexta-feira, ele passou de festejado a condenado, de procurado a rejeitado. Do arco do triunfo foi arrastado à cruz, consumado seu holocausto após um simulacro de processo sem julgamento e sem sentença. Nosso Senhor tornou-se o paradigma para todos os aspectos da vida humana. Nunca um condenado arrastou atrás de si tantos corações como ele mesmo profetizara. Quando eu for levado da terra, atrairei todos os homens a mim. João 12:31. A prova de que a verdadeira vitória de Cristo se deu no Calvário é que seu estandarte de glória é a cruz, também chamada de árvore da vida. Esta é mais uma lição que os carentes de fé nunca puderam compreender. O julgamento há 2000 anos é de uma difícil análise, seja qual for o ponto de vista e o critério desta abordagem. Ao ser examinado, estaremos diante da violência, conspiração e sofrimento, e não do direito. Falar ou escrever do processo e do julgamento de Jesus Cristo é uma tarefa muito difícil, mais do que humana. Para desenvolvê-la, a força divina e a fé foram meus parceiros nesta desafiadora empreitada. Este desafio foi levado a bom termo sob a inspiração do Espírito Santo, ajudado através da pesquisa exégeta bíblica perante alguns estudos da base da hermenêutica dos principais cânones da lei de Deus. A pesquisa e a garimpagem literária tiveram como marcos essenciais as bases dos evangelhos bíblicos canônicos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Complementando a assertiva inicial de que a tarefa em questão foi difícil, deve-se a uma razão muito simples, qual seja de que a paixão de Cristo é um grande mistério do amor de Deus pelos homens. Escrever sobre Jesus de Nazaré é sempre um ato que exige uma dose de coragem e outra tanta de responsabilidade. Afinal, no decurso dos séculos, nenhum outro nome suscitou tanta polêmica quanto este. Jesus, um ícone atemporal, que incendiou os séculos ao arvorar o bastão da fraternidade e paz universal em sua mensagem salvífica. Tentaremos repassar para vocês uma visão abrangente do mais famoso e controverso processo de julgamento da história da humanidade. Levaremos ao vosso conhecimento erros e atrocidades cometidas contra um cidadão que só queria estampar ao mundo: ame ao próximo como a si mesmo, e que ainda hoje seduz e impõe profundas reflexões. As motivações que me levaram a escrever e falar deste tema justificam-se pelo fato de que muitas pregações de Cristo estavam intimamente associadas a um ambiente onde as divergências de cunho legal e religioso imperavam. Sabe-se também que os poderosos ensinamentos em relação à justiça, caridade, amor a Deus e ao próprio próximo acabaram ecoando magistralmente através dos tempos. Jesus foi julgado em 2 oportunidades principais, no tribunal judaico-hebraico e no tribunal romano. Autoridades distintas, porém intrinsecamente comprometidas em sentenciar um cidadão que contrariava os interesses dos poderosos da época, porquanto defensor dos mais oprimidos. Pode passar o primeiro slide, por favor. Acho que era melhor ir aí para cá.
Eu coloquei esse primeiro slide para mostrar o que, na verdade, uma beleza dessa grande e famosa escultura do italiano Michelangelo Buonarroti, e essa grande escultura do Renascimento, onde ele mostra a Virgem Maria com expressão de resignação, cheio de angústia, e Cristo estendido sobre os joelhos após seu grande sacrifício. Isso, na verdade, mostra que uma beleza dessa, ela é contra exatamente o que resulta, que o resultado disto aí é um processo sem julgamento e de um julgamento sem sentença. Na verdade, um verdadeiro simulacro. O início desse escândalo judicial iniciou na noite de quinta-feira, 14 do Nisan, 6 de abril de 793 da fundação de Roma. Local, Palestina, Jerusalém. As minhas fontes de pesquisas, além dos livros pesquisados, que não são muitos, por sinal, pesquisei o livro do professor Roberto, tanto na primeira edição como na segunda, e os evangelhos canônicos foram muito importantes para mim, tanto de Mateus, Marcos, Lucas e João. Outras fontes, as ciências hermenêuticas, os evangelhos canônicos e os evangelhos apócrifos, e alguns dados eu, na verdade, tirei deles para contradizer com os canônicos. Isso é só para mostrar aqui o mapa da região onde nós estamos falando disso. Aqui nós temos a Nazaré, onde a infância dele, a Cesareia, exatamente é o local onde Pilatos passava os seus dias, porque na verdade ele não morava em Jerusalém, ele parava em Jerusalém, e aqui vocês têm outros detalhes da localização: Nazaré, Cesareia, Jerusalém, Belém e assim por diante. Só isso é importante para mostrar para vocês o retrato daquilo que nós vamos mostrar. Então nós temos dois grandes universos, o judaico e o romano. No judaico, a base jurídica, eu não quero entrar em detalhe porque o tempo urge. Então era baseado pelo Torá, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E o livro das leis é através do Levítico, do Deuteronômio e o Êxodo. Então aqui vocês estão vendo o Sinédrio, que é o local onde tudo ocorria, e aqui os dois grandes nomes do grupo judeu, que eram Anás e Caifás. O local do Sinédrio era formado por 3 câmaras principais, por sacerdotes, por anciãos e escribas. No total eram 71 membros. Mas isso tem uma observação, que no dia do julgamento de Jesus, apenas 39 membros participaram desta sessão do Sinédrio. Quer dizer, julgaram uma pessoa que o número das pessoas que eram para estar presentes não estavam. Quer dizer, tudo foi feito à base de uma forma insidiosa. No universo romano, nós sabemos que uma das maiores organizações jurídicas do mundo, eles eram pagãos, eles eram politeístas, e o princípio do processo legal era o público e o contraditor. Eles, na verdade, eles adoravam, eles eram ligados a uma mitologia romana que eles tinham pego dos gregos. Por exemplo, eram crenças e práticas politeístas, adoravam vários deuses, tinham veneração, como por exemplo, o Vênus, deus do amor, Baco, deus do vinho, e Juno, deusa da protetora da mulher. Aqui para mostrar os 3 principais nomes importantes: Herodes, César Tibério, que era exatamente o nome principal da história, e Pôncio Pilato, que agiu como promotor e como juiz. E o pretório romano, local onde se desenvolveu todo o processo ao nível de Roma. As características processuais. Jesus não deixou nenhum documento escrito. Isso é uma coisa, na verdade, que nós não podemos avaliar alguns dados dele pessoalmente. Eles apenas o direito revelado pela fé. No direito hebraico, houve 40 ilegalidades. No romano, 20. E no direito brasileiro, não sairia do papel. Então, a morte de Jesus foi uma vingança baseada numa conspiração. E Jesus não foi condenado, ele foi morto. E seu sacrifício foi uma injustiça, um homicídio doloso
programado. Os reflexos de fatos que se desenvolveram em relação ao processo são três principais. Era a ausência de motivos que justificassem a prisão. Quer dizer, o réu precisava de motivação, atitude condenatória. Não tinha condenação para ele. Jamais ofendeu a honra e a majestade divina. Cumpriu integralmente todos os mandamentos. E o próprio Judas confessou a inocência deles. Como é que esse homem poderia ser preso? Julgamento em si mesmo foi um simulacro. Foi basicamente um fake news, como a gente agora usa muito usar. Foi uma manipulação de informações falsas, incorretas sobre o réu. E a terceira foi uma completa falta de respeito à dignidade dele. Todo réu merece respeito, nós sabemos. Assegurar o preso a integridade física na Constituição Federal. O réu não teve direito de defesa e nem sabia do que estava sendo julgado. Quer dizer, é uma coisa muito forte, né? Diante disso, a avaliação sociológica, histórica, jurídica e exégeta do processo foi esse. Foi um processo sem culpa, acusado sem indícios, julgado sem testemunhas legais, apenado com um veredicto errado, entregue à mercê da boa vontade e crucificado. Na verdade, Jesus estava muito bem amparado. As virtudes e condutas de Jesus. Então, por que essa pessoa foi apenado se ele tinha todas essas virtudes? Primeiro, ele foi excêntrico, partia ao encontro das pessoas, não esperava que caminhasse até ele. Ele tinha um programa maravilhoso, tanto na esfera religiosa, econômica e nas etnias. Curava os doentes através dos seus milagres. E ele dava palavras de afeto aos humildes que precisavam dele. E modificou o antropocentrismo, mudou o conceito da mulher da época, as quais conquistaram um novo estado de identidade. E se fazia menor para alcançar os pequenos. Então por que ele foi julgado, crucificado e morto de maneira hedionda? Pelos erros e atrocidade contra um cidadão que só queria o bem-estar e a salvação do mundo. Uma covardia dos juízes, injustiça de um processo sem julgamento, sem sentença, tanto no sistema hebraico como romano. E foi instaurado um processo kafkiano. O que é esse processo? É a pessoa ser julgada sem saber exatamente do que ele estava sendo julgado. Silenciá-lo por estar contrariando os interesses dos poderosos. Na verdade, isso mostra o quanto tudo de errado estava sendo feito nessa época. Então, por que toda essa estrutura torturadora arquitetada contra Jesus? Pelo confronto radical dos sacerdotes que só pensavam em praticar a usura. E foi instalada uma animosidade muito grande da figura de Jesus, que levou os seus inimigos a criarem fortes contrariedades e desacatos. Combateu o nepotismo do clã da família sacerdotal. Todos eles, um entrava da família, entrava outro. Quer dizer, muito bem, como nós sabemos, está muito parecido com alguma coisa daqui da nossa época. E despertou a inveja de toda a teocracia, toda a parte religiosa da época. Ele seguiu essa inveja e ele mostrou isso, e isso incomodou muito aos sacerdotes. Então, quais foram as acusações de Jesus? 3 do hebraico e 3 romano. Blasfêmia, trabalhar no sábado, ser um falso profeta. Eu vou explicar depois cada um. No romano, declarar-se rei, sedição e incitar o povo a não pagar imposto a César. Isso se chama de perdulho, alta traição. Na verdade, eu procurei em português a palavra perdulho, não existe, existe só em latim. Na verdade, existe o termo perdular. Eu achei apenas a palavra em latim, que quer dizer uma alta traição. Então, tudo isso levava a uma alta traição, coisa que, na verdade, não existia da parte dele. Para vocês entenderem melhor a sequência lógica do que vai ser mostrado, é que eu aproveitei esse mapa e vou mostrar aqui tudo o que ocorreu naquele dia, desde a quinta-feira, que foi a prisão dele, até a sexta, até a hora da morte. Então, começou pelo Monte das Oliveiras, onde ele foi preso, no jardim do Getsemane. De lá, ele foi levado à Cidade Baixa,
até a casa de Anás, que era o sumo sacerdote. Nessa época, ele já tinha perdido o cargo de sumo sacerdote, mas o nepotismo levava os dois, que era o Caifás, que era o genro, a mostrarem uma junção e que eles, na verdade, mandavam isso. Dali do Caifás, então, ele foi levado para o Sinédrio, na reunião do Sinédrio. De lá, ele foi levado para Pilatos, na Fortaleza Antônia. Em Pilatos, ele foi levado, então, para o palácio de Herodes. De Herodes, retornou para Pilatos e de lá ele foi crucificado. Só para vocês terem uma ideia, a sequência lógica do que aconteceu. Bom, eu formei aqui um algoritmo para vocês entenderem. Então, primeiro, a chegada triunfal em Jerusalém. A chegada dele no domingo de Ramos faz parte do processo. Por quê? Porque ele lesa, quando ele entra dentro de Jerusalém, ele mostra a soberania que ele tinha em relação a Pilatos, que chega no mesmo horário em outra porta, porque Jerusalém era cheia de portas. Então, isso já mostra a força de Jesus. Depois, a emboscada e a prisão no Jardim das Oliveiras. A primeira audiência de Anás, depois a segunda de Caifás, o julgamento no Sinédrio pela manhã, Jesus é levado para Pilatos no pretório romano, início do julgamento romano no pretório, a primeira fase. Depois temos o envio de Herodes Antipas, retorno para Pilatos na segunda fase, uma anistia que ele cria entre Jesus e Barrabás para tentar salvar Jesus, flagelá-lo. Pilatos depois lava as mãos e ele entrega Jesus sem julgá-lo. A entrega suprime a falta de juízo. Isso é uma coisa importantíssima que sempre se fala. E leva uma aporia. A aporia é um beco sem saída. É um beco sem saída. Com isso, ele instaura um estado de crise. E com isso, ele vai ser apenado com a morte por uma decisão popular e é crucificado. Aqui vocês veem a entrada triunfal no domingo de Ramos. Vocês estão vendo a quantidade de gente que tinha. E ao lado, na mesma hora, em outra entrada de Jerusalém, vocês estão vendo Pilatos, muito bem seguido por guardas. Vocês estão vendo aqui a diferença na quantidade de pessoas que estavam do lado dele e aqui a de Pilatos. O sofrimento preliminar de Jesus Cristo. Então, aqui nós temos a famosa frase: Pai, afasta de mim este cálice e que seja feita a tua vontade e não a minha. Então aqui ele pede para não sofrer tanto, mas que se deve ser, ele pode ser, Jesus aceitaria essa força. Quando aconteceu isso, então existe um fenômeno na medicina que é o chamado suor de sangue. O que é o suor de sangue? É nada mais, nada menos que uma vasodilatação, uma liberação de adrenalina e com a vasodilatação dos vasos subcutâneos e sudoríparos, e ele desmaia, e então existe o chamado hematidrose, que na verdade é uma parte muito forte da sequência dele. Além de ele ter um sofrimento que ele teve quando foi crucificado, ele ainda tem esse sofrimento funcional que foi bastante grave. A emboscada então foi a chegada de Judas com um grupo. Alguns dizem que só tinha judeus, outros dizem que tinha judeus e romanos. Eu até queria perguntar ao professor Roberto, que no seu livro diz que tem dúvida que tenha sido judeus e alguns romanos de Pilatos. Não está claro, mas de qualquer maneira chegaram a ele. Pergunta ao meu filho. Jesus, então, no Jardim da Oliveira, através de um beijo corrupto de Judas, ele foi abordado sem mandato, com a violação de domicílio e prisão. Quando ele é entregue a Pilato, quando ele é entregue ao grupo dos judeus, então existe um fenômeno muito grande que o Simão Pedro tira a espada e amputa a orelha de Malco, e Jesus, essa é uma coisa interessante, o último milagre dele em vida foi exatamente esse. Ele repõe essa orelha no local
e se entrega para ser levado para as mãos dos judeus, nas mãos de Anás. Então, aqui é só para mostrar que tudo que está sendo dito tem base canônica. A prisão, a audiência prévia de João, a audiência de Caifás e Mateus, o julgamento do Sinédrio de Mateus, a primeira audiência com Pilatos, de Lucas. Então, tudo isso tem base canônicas, tem base que não foi tirado dentro assim à toa. Aqui é só para mostrar as 4 sequências. Então, se pergunta, então quantos julgamentos Jesus foi submetido para ser condenado? Primeiro foi perante o Sinédrio judaico. Segundo foi a primeira fase de Pôncio Pilatos. O terceiro foi perante o representante da Galiléia, Herodes Antipas, que foi a primeira evasiva de Pilatos. Pilatos, na verdade, não queria matá-lo. Ele queria tentar de toda maneira salvá-lo, porque ele sabia que Jesus não era corrupto e nem tinha tudo que os judeus estavam dizendo. Então ele tenta a primeira evasiva dizendo: eu não tenho competência para julgá-lo, e mandou exatamente para Herodes. O quarto, a segunda fase, perante Pilatos. A segunda evasiva é propor anistia entre Jesus e Barrabás. Eu solto Jesus e Barrabás vai condená-lo. A terceira é flagelá-lo para subtrair a acusação. E na quarta, lavar as mãos e entrega do réu. E a quinta é a decisão popular por aclamação, que tem um caráter jurídico. Eu queria bem depois falar sobre isso, porque é um assunto que pouca gente dá uma ênfase. E na verdade não foi Pilatos, não foram os judeus, não foi Anás nem Caifás, foi exatamente a decisão popular, porque a decisão popular por aclamação tinha um caráter jurídico. Aqui então é a primeira audiência prévia diante de Anás. Vocês estão vendo que ele está sendo esbofeteado nos exames preliminares. Então o que é que acontece? Acontece o seguinte: ele foi interrogado a respeito de seus discípulos. Então o que é que o Anás queria? Queria pegar ele para ver se conseguia tirar dele alguma coisa errada. Então ele começou a como se diz, interrogá-lo para conseguir dele algum erro. Jesus então não aceitou essa irregularidade e insistiu que ele apresentar as testemunhas. Cadê as testemunhas? Se eu passei 2 anos fazendo milagres, falando para vocês, e agora vocês querem me julgar por uma força, isso não deu certo. Então ele foi levado para Caifás, que foi um julgamento altamente ilegal. Houve uma conjuração, vamos falar sobre isso, e quando houve essa conjuração, que Jesus disse que era filho de Deus, o próprio Caifás rasgou a veste, que é um método deles, de uma indignação por ele ter blasfemado. Então o julgamento noturno inicial diante de Caifás já está errado. Julgar de noite não podia. O sumo sacerdote pôs Jesus sob conjuração e adjuração, quer dizer, ordenou em nome de Deus que Jesus respondesse com imediata resposta: ser o Cristo, você é o Filho de Deus? Então ele se viu podemos assim, numa emboscada. Então ele disse: eu sou, na verdade, Filho de Deus. Então, quando ele disse isso, ele se declarou um blasfemo, que era digno de morte. De manhã, ele foi para o Sinédrio. Por que foi de manhã que começou a reunião do Sinédrio? É porque vocês mesmos veem todo dia o que acontece todo esse pessoal que é corrupto aqui no Brasil, ele é preso pela manhã, né? Não é pega, exatamente no início da manhã. Na Lava Jato todo mundo é preso por manhã. Isso tem uma força jurídica, porque durante a noite você não pode prender ninguém. Então eles esperaram que amanhecesse para começar a fazer podemos assim dizer, começar esse processo para mostrar a clara evidência disso que está mostrado aqui. Propósito de prestar um ar de legalidade à decisão que tinha sido feita na quinta-feira à noite. Planejar com a denúncia que seria apresentada a Pilatos, porque eles iam fazer tudo para que Pilatos, quando ele fosse a Pilatos dissesse: não, ele tem que ser sacrificado e morto. A acusação contra Jesus era de blasfêmia, que era de natureza religiosa. Mas Pilatos não iria aceitar a acusação de blasfêmia, porque era uma acusação religiosa,
E para o governo de Roma, de Pilatos, isso não iria de maneira alguma trazer benefício para que ele fosse julgado e crucificado. Então o que é que aconteceu? Foi mudado o libelo acusatório. O libelo é exatamente desculpe vocês advogados, eu sou médico, mas o libelo é uma maneira de você executar uma sentença por escrito. É uma denúncia, o libelo acusatório é uma denúncia. Denúncia por escrito. O Ministério Público faz hoje. Exatamente, por escrito. Então, se ele dissesse que ele era um blasfemo, não ia dar em nada. Ele ia voltar e não aconteceu nada. Então, o que aconteceu? É porque os hebreus, no Sinédrio, eles não possuíam duas coisas que os romanos tinham. Ele tinha o direito de infringir a pena de morte capital. Os romanos tinham, e os gandhi, podiam matar. Tinha essa força. E também os judeus não tinham competência para julgar um delito que colocava em questão a segurança do Império Romano, Lex Julia. Então, aí os Gandhi e a Lex Julia